Vamos lá. Quante sotto perché manco baro. Gli anni. Capito? Dentro il baro? C'è quell'acqua qua. Sono queste qua lucine. Sto sole adesso. A casinha de vocês moraram. Quando a Casa senhora mia. casou, morou aqui. Sì, è lì. Vim morar lì. E noi ti sveglio qua a levantare con il figlio, vim aqui na cozinha fazer fogo. Não tinha luz, a lamparina. Não tinha luz. Aqui é meu primo e aqui sou eu. Lá tinha 17, 18 anos, acho. Minha avó disse que quando ela veio, aqueles que morriam na viagem largavam no mato. 40 dias, 40 noites disse que levava para chegar aqui. Então, um mora na viagem, 40 dias, como é que ia ficar? Largavam no mato. Quando eles vieram, a família Novelo, vieram tudo numa vez só. Vieram cunhados, parentes, primos, todos, e ninguém mais voltou para lá. Os meus bisavós vieram da Itália, Francesco e Lúcia. E junto com os bisavós vieram os 4 avós, os 2 por parte da mãe e os 2 por parte do pai. Eu conheci os 4. E eles vieram porque lá era uma situação insustentável de pobreza, né? Eles vieram em busca de um sonho, o sonho de se tornar proprietários. Vieram um pouco antes da unificação da Itália. Essa vinda dos imigrantes está relacionada com a implantação do capitalismo na Itália. Quando começam a surgir as indústrias, quando começa a se implantar o capitalismo nas fazendas, em que a mão de obra não é mais tão necessária. A solução para a unificação, para o reino da Itália progredir, seria se desfazer de uma parte da população. Isso assim, dessa forma mais simples possível. E nesse sentido, eles fomentam a emigração. Hai guardato prima dove ti sei seduta? Diversas áreas da América, então em desenvolvimento, se interessam por esse processo, que é sobretudo então os Estados Unidos e na América do Sul, a Argentina e o Brasil. O Brasil é um centro de atração fundamental para a imigração italiana e outras, porque está num processo de desenvolvimento bastante significativo nesse final do século XIX. O Brasil não aceitava qualquer pessoa. Eram determinadas pessoas, né, que tinham que se mostrar laboriosas, industriosas, trabalhadoras. E a essas pessoas foram dadas condições
que os nacionais não tiveram. Mas tinha por trás, evidentemente, uma política de branqueamento da raça e de própria melhoria da qualidade da população brasileira. Porque se acreditava que os negros e os nacionais não eram pessoas de bem, não eram pessoas civilizadas. Então, além de branquear a raça, era preciso civilizar a população. Você tem essa questão também a ser acrescentada, mas em geral, para a elite, o fato de ser branco e de ser católico eram então as duas razões fundamentais para a aceitação. E outra, de vir em família. A ideia de família é bastante integrada ao conceito de religiosidade católica, esta ideia que motivava então a elite a trazer estes imigrantes que deveriam ser mansos, deveriam ser cordatos, deveriam aceitar as regras de trabalho bastante ruins que existiam no Brasil. A imigração no Brasil, ela foi um projeto político muito bem articulado pelo governo imperial brasileiro. E um dos fundamentos, uma das propostas dessa política imperial brasileira era o branqueamento da população. Isso está escrito com todas as letras na legislação do período. Eu, por exemplo, na minha infância, só conheci um negro que era sacristão do padre Antônio Bombassaro, Benedito. Era o único moreno que tinha aqui. É diferente, ele se assustava até do... A mãe e minha tia se assustavam até ver um toco preto, dizia que era um negro. Bobaiúna. Principalmente aqui em Silveira Martins, não tinha pessoas de cor. Eles começaram a vir de outros lugares aqui para trabalhar na lavoura de batata. Eles moravam muito precariamente em ranchos de capim, construímos casas. Nenhum colono, mesmo que ele tivesse dinheiro, ele poderia comprar ou trazer um escravo junto. Ele tinha que contar com a mão de obra da sua família. Tem um cônsul italiano que veio visitar a região depois de alguns anos, e ele, no seu relatório, ele diz, né, que os alemães eram tão melhores, que os alemães mandavam seus filhos para a escola. E aí ele passa numa colônia aqui e ele pergunta para o imigrante se ele está mandando seus filhos para a escola. Ele diz que sim, né, que ele tinha 5 filhos. Um ele mandava para a escola na segunda, um ele mandava na terça, o outro ele mandava na quarta, cada um ele mandava num dia da semana. E aí o cônsul italiano fica muito chocado com isso, né? E ele diz, mas eu preciso de mão de obra e os meus filhos trabalham comigo no dia a dia, eu não posso ficar sem os 5. Só que, sem querer, nós fizemos o apartheid. A vila onde moram os morenos é separada, né? A Vila Brasília só mora gente de cor. Agora já está mudando. Tem italiano casando com nega, nega casando com italiano, o nego casando com branca. Mas até meio século atrás havia um preconceito. Eles não frequentavam os nossos bailes, inclusive. Hoje já mudou bastante. Foi dado preferência a imigrantes brancos, de preferência que viessem com famílias, né, e da idade de 14 a 35 anos, e de preferência agricultores. Foi aqui, na região da Serra Gaúcha, que fica a 130 quilômetros de Porto Alegre, que os primeiros imigrantes italianos chegaram no Rio Grande do Sul. Quando tudo não passava de mato fechado, foram eles que ajudaram a abrir o caminho, talvez em dias de frio e chuva, como hoje. E a rota ficou conhecida como Estrada do Imigrante.
nasci em Caxias do Sul, em 1925. Os meus avós, tanto o materno como o paterno, nasceram na Itália. O paterno foi em Rolo, na Lombardia, que os lombardos foram os primeiros a chegar aqui. E a primeira leva, praticamente, foram os lombardos. Meu avô veio da Itália, de Trento, lá. Mas só que eu não sei, ele veio com 17 anos, ele veio de barco, ficou 6 meses na água, até morreu gente que botaram dentro do mar. E começaram a fazer as suas roças dele e plantar parelhada. O lugar de onde moravam os meus ancestrais lá era Loso de Cadore, Belluno, na província de Belluno, Itália, norte da Itália. A maioria dos imigrantes veio da região do Vêneto, do norte da Itália, justamente porque ali havia grandes conflitos com relação à propriedade da terra. A segunda grande leva já é de imigrantes da região da Calábria ou da Campânia, mais para o sul da Itália. O meu nome é Leonilda Santa Catarina Tonieto agora. Meu avô veio da Itália com 15 anos. Era descendente de Pádua. E a nona, não me lembro da nona de onde ela veio. Che Bettina, che andiamo a vedere i nostri pomidori. Se, 1, 2, 3, 4. Há um filme maravilhoso que se chama Árvore dos Tamancos, do Hermano Olmi, que conta justamente essa história de que camponeses do norte da Itália não encontram mais espaço na vida econômica capitalista desenvolvida e que por isso serão eles, em boa parte, o grande manancial de imigrantes para essas regiões de atração. Eles pensavam que aqui tinha cucanha, mas não foi fácil. Tinha que até trabalhar para fazer as coisas. O que é a cucânia? Só tem a cucanha. O que é a cucânia? Cucanha é a comida. A sorte deles que tinham os pinhão. O pinhão, que agora é a época no inverno que se dá o pinhão, né? Foi o que salvou eles em muitas circunstâncias. A nona contava que quando eles matavam algum bicho do mato, eles aproveitavam a graxa, porque não tinha banha, não tinha azeite, não tinha gordura para fazer alimentação. Não encontraram a cucanha que prometeram. Né? Manetto Pipetta era a história de um trapéu. De um trapéu. Um trapéu seria um menino arteiro que ele tinha essa ilusão de que a América era a cucanha, era onde todo mundo falava que os salames davam nas árvores, tudo aqui brotava em abundância. E a vontade dele de vir para a América era tamanha, que ele se escondeu no porão de um navio, de um vapore, e ele veio para a América, e descobriu a América. E quando ele chegou aqui na América, a realidade realmente era outra. Os imigrantes que vêm para o Rio Grande do Sul, eles escrevem cartas assim, escrevem para os seus parentes na Itália: venham, que se existe um paraíso na Terra, é aqui. Tem a carta do Paulo Rossato, que é uma das cartas mais conhecidas, que ele diz: aqui em um dia eu comi mais laranjas do que em toda a minha vida na Itália. E os imigrantes que ficam nas fazendas de café, eles escrevem cartas dizendo assim: se vocês têm polenta para comer um dia, fiquem na Itália, porque se existe um inferno, esse inferno se chama Brasil. A dificuldade era grande. A sorte que tinha, naquela época, tinha bastante passarinho e peixe, que eles, naquela época, eles viviam quase de aquilo, faziam a farinha, faziam uma polenta. A passarinhada, né? Sim, porque
carne não tinha naquela época, tinha que viver aquele que tinha, né? Os que vêm para o sul dizem, olha, aqui a gente pega passarinho com a mão. E nós vamos ter uma comida característica aqui da região, que é a passarinhada. Que no momento que a passarinhada é proibida, ela é substituída pelo galeto ao primo canto, que é uma comida característica aqui da região. Quando eles chegam, as terras já estão demarcadas, eles vão para os seus lotes, né? E aí eles vão trabalhar com a família, derrubar madeira, construir suas casas, que as primeiras casas são de madeira, e o governo vai dar uma certa assistência, empregando eles na abertura de estradas. O italiano é um povo trabalhador? É, gosta de trabalhar. Até demais. Meu Deus, tanto trabalhar aqui. Pensando, que coragem que eles tiveram, né? Muita coragem de vir para um lugar desconhecido. É verdade. Sabendo que não tinha nenhuma civilização, não tinha nada, só tinha campo, mato. A carestia, a dificuldade de conseguir as coisas. Para comprar o açúcar, né? Para comprar o açúcar, comprar o sal, comprar a farinha, ir no moinho. Era tudo muito longe, imagina, era um moinho e eram distâncias que faziam a cavalo e tudo mais. Fiquei velho de trabalhar moer milho, trigo, dia e noite. Não tinha mercado em Santa Maria, em parte nenhuma. Os colonos vinham de carroça, cavalo, de longe, 5 ou 6 quilômetros ou mais, 8 quilômetros, traziam cavalo de carroça aqui. Tinha até 3 moinhos aqui pertinho um do outro. Era muito difícil conseguir as coisas e por isso era muito regulado. Tinha uma filharada, né, de 10, 12, 15, meu nono e minha nona tinham 16 filhos. Então você imagina, faça pão para todo mundo, né? Haja forno para tudo isso. Então era tudo muito regulado porque a turma era grande, e a pobreza era grande, a dificuldade de conseguir as coisas era grande, a terra era pouco, porque aqui é tudo propriedades pequenas. Recebiam, quando vieram um farnel, que chamam, que é um pouquinho de cada coisa para se virar por um tempo, e depois derruba mato e vai começando a plantar teu milho, teu feijão, tuas frutas e assim por diante. E eles sabiam exatamente a dificuldade de conseguir os alimentos. Por isso que a severidade, eram severos com a educação, porque efetivamente era difícil a vida aqui. Eles foram aprendendo, né? Tiveram que criar a vaca para dar o leite, para vender o leite, para poder comprar o sal, né? Trocavam de repente o leite pelo sal, porque o sal eles não podiam ter. E eu lembro que o pai falava muito sobre isso, né? O ambiente hostil, né? Mato, comunicação, os meios de comunicação eram somente por carta, não tinha outro jeito, não tinha estrada. E eles foram construindo, foram desmembrando, desbravando o mato, construindo moradias meio improvisadas. Até hoje tem muita moradia que ainda é do tempo dos imigrantes. E escolheram para localizar a sede aqui, Silveira Martins,
porque acharam que tinha bastante água. As primeiras eram de madeira. Depois, conforme foi melhorando, eles foram fazendo o porão de pedra para fazer a cantina embaixo. Essas toras são originais, essas grandonas? Sim, sim. Só o soalho que foi mudado. E a cozinha era separada porque o fogo era feito no chão. Antigamente eles faziam aqueles fogolaros, dava para sentar todo em roda, assim, uma banca toda em roda. Depois aqui fazia a polenta ou cozinhava pinhão, alguma coisa. Aqui quando que queria levantava, senão abaixava, né? Aqui. Toda casa de italiano que se preza, de imigrante italiano, de descendentes, tem no seu porão, né, de pedra, pendurado copa, salame. E aqui é uma foto que é bem característica, né? As pipas e os garrafões de vinho pronto para ser bebido. Aqui a gente tem suco, tem vinho. Marmelada também. Quer experimentar o suco aqui? Que era o quarto de vocês. Sim. Sim. É roupa de museu agora, né? Não tinha colchão, era de palha, de milho. Sim, antes de nós casar era de palha de milho, né? Porque não tinha dos outros colchão nem de comprar, não tinha. A primeira época era tudo colchão de palha, assim. Depois botava uma coisa de pena por cima. E a gente se cobria porque antigamente não se tinha coberta para se cobrir. Sim. De inverno se cobria com coisa de pena. E o sino é sempre uma forma de comunicação. Conforme o badalo, ou é para anunciar uma morte, ou é para anunciar a festa, ou é para anunciar a missa, porque as casas ainda são distantes nessas colônias mais do interior. E o sino é a forma de comunicação que eles têm. E as nossas santas, se tu for olhar a fundo, elas têm o jeito e as feições dos imigrantes. Todos eles são corados, são gordinhos e têm as feições de quem serviu de modelo, que se parece muito com os imigrantes vênetos. Muitos não têm nem televisão em casa. É um mundo rural mesmo. Então, essa ideia do italiano, empresário, que deu certo, se desfaz quando a gente vê fotos dessas que são muito recentes. Nós temos um número grande ainda de descendentes de imigrantes que permanecem na sua agricultura, no seu pequeno lote, fazendo coisas que seus antepassados ainda faziam. Foi pesquisado que eu sou o último artesão de cobre vivo do Brasil. O meu trabalho é manual, eu pego o cobre liso e daí eu faço o que eu quero. Toda essa região da Quarta Colônia, nós falamos do dialeto vêneto. Eu, por exemplo, entendo o italiano gramatical porque eu estudei alguma coisa e sei e assisto a RAI da Itália quase que diariamente. Mas nós, quando nos encontramos assim entre famílias de descendentes, nós falamos do italiano, mas falamos do dialeto vêneto. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 leo venga solino meglio. Todos os imigrantes italianos eram proibidos de se cumprimentar em italiano. Houve prisões, perseguição.
que nem minha avó falava italiano, né? Eles proibiram falar italiano. Mas ela disse, vou falar o quê? Que eu sei só falar italiano só. Vou falar o quê? Eu não sabia mais outra língua. Muita gente chegavam no bar, no boliche, aos domingos, para jogar um baralho, e a polícia ficava nos arredores para cuidar, que não se cumprimentasse, que não falassem italiano. Não sei se tinha polícia naquela época lá, mas eles proibiram, que eu não podia mais falar italiano. Né? Nós consideramos hoje uma grande violência que foi cometida na época, porque eles não tinham outra forma de comunicação a não ser a língua materna que trouxeram de lá, que era efetivamente o dialeto vêneto, que hoje então se convencionou se chamar de italiano, porque foi uma fusão de outros dialetos, assim, enfim, se convencionou que hoje seria esse italiano que hoje virou então patrimônio histórico, cultural e material do Brasil, uma língua de referência. Eu nasci falando dialeto, falando o italiano, que hoje a gente chama de italiano. Eu nunca perdi, mesmo morando há 35, 38 anos aqui em Caxias do Sul, eu sou natural de Nova Pádua, e até os 17 anos eu não falava português, eu não sabia falar português. Eu vim aprender português aqui em função do estudo. Agora tem gente que quer falar italiano, não ensinar, mas não é fácil de ensinar. Aqui, quando que nós viemos morar aqui, ali embaixo era só alemão, né? Aqui para baixo. E nós tinha aqui e falava italiano. Nós ia ali embaixo, os alemães nós não compreendia o que eles faziam, que não sei o que não sabia o que eles falavam. Nós olhava eles, assim, tinha um moinho ali embaixo, nós ia no moinho, ria nós dois lá, que italiano nós ria, né? Escondido, né? Mas quando que nós dois falava italiano, os outros lá ficavam lá me olhando assim, não sabia nem ele o que nós falava. Nós carregamos essa língua, esse dialeto, esse italiano. Eu acho que se alguém daqui não tem isso, eu falo quase que diariamente. Eu não perdi ainda o hábito de falar. O que se fala aqui hoje, na verdade, não é mais o vêneto, né? É uma língua que foi um vêneto misturado com o português e que se criou essa língua nova, que é o italiano. E o italiano, agora em 2014, foi considerado pelo IFAM como patrimônio imaterial do Brasil. É o vêneto misturado com alguma coisa do português, é uma outra língua. Na Itália eu me entrosei porque eu falava o italiano. E eu falava o italiano quando tinha que conversar com alguém que passava por mim, eu dizia italiano, dizia, oi, lei é de onde? Você é de onde? Eu sou de Brasília. Não, lei é de Vêneto, lei é de... Dizia o nome mais ou menos desse lugar, porque eu falava de um jeito que se falava aqui, que era o patuá, se diz. Patuá é o dialeto. Então era um italiano que não é o gramatical, que falam hoje na Itália. E os caras ficaram me olhando, mas ela é italiana, eles não acreditavam que eu era brasileiro. O que hoje ainda se fala o italiano de 100 anos atrás, aqui? Fala entre eles, na colônia, eles falam italiano, que nem o alemão, entre eles falam em alemão. O alemão é mais tradicional, o dialeto deles. Então é estranho que terminou a língua, esse linguajar lá na Itália. E nós estamos continuando aqui falando o Vêneto, falando de italiano, não o clássico, é o coloquial. Mas eu tenho uma neta que ela não entende o italiano. Beve, beve, compare, se non vi masserò, piuttosto che me masseghe, di tutto beverò. Na nossa época inicial do teatro, ninguém fazia uma divulgação de público em italiano, o nosso italiano. E a partir do momento que nós começamos a subir aos palcos, a divulgar o italiano e mostrar que não era vergonhoso, aí começou a mudar a história. Nós temos uma grande influência nisso, de ter dado de volta aos nossos colonos, entre aspas, terem orgulho de ainda falar o italiano.
tenho forte na minha memória as histórias do nono. Só que as histórias eram contadas em italiano. A minha língua materna, né, é italiano. E por isso que hoje, até hoje, eu falo italiano, né? Não o gramatical, né? O italiano, o nosso italiano. É uma questão bastante polêmica e que ainda merece um estudo aprofundado para ver o que leva as pessoas a terem esse sentimento de italianidade, tendo nascido no Brasil e nunca tendo ido para a Itália. Até pouco tempo, os imigrantes, os descendentes de imigrantes italianos também eram bastante discriminados, em especial pelo seu sotaque, né? pela aquela forma carregada de falar, ainda a questão do dialeto em casa e ter esse sotaque bem presente. Agora é bom ver um neto, algum guri pequeno falar italiano. Tem gente que fica lá até bem olhando de boca aberta até para olhar um que fala italiano novo, né? Porque não tem quase. Tem gente que está ensinando, né? Gente nova a falar italiano. Da década de 80 para cá, isso deixou de ser uma vergonha e se transformou num orgulho. Que belle manine, che gala Mariana, che belle manine, mi far l'amor. Eu acho que o italiano por si só é gritão, ele gosta de cantar, ele embaixo dos parreirais, como tem tantos por aqui. Uma que dizem, né, diz a história de que incentivavam que cantassem para que não comessem uva. Oh, que bel fiore, oh, que bel fiore, oh, que bel fiore, oh, que bel fiore. Hoje se recuperou essa estima por ser descendente de italiano, a tal ponto que algumas candidatas à Rainha na Festa da Uva colocam, né, em seus outdoors, né, orgulho de ser italiano. Se tu fizer uma enquete, perguntar se eles são brasileiros ou italianos, alguns vão te responder que são italianos, sem nunca terem ido para a Itália e tendo nascido aqui na região. É de se admirar que 140 anos depois ainda permaneça muita coisa. Por quê? Porque vieram num país em que tiveram que se aculturar. No, così non dà, nel vecchio Trivellino mai le malciapà. No, così non dà, nel vecchio Trivellino mai le malciapà. Sou Marília Bonas, sou diretora executiva do Museu da Imigração e neta de Maria Saccheto e Luiz Orsi, italianos da região de Pádua, de Piombino Dese, que ficaram aqui na Hospedaria de Imigrantes do Brás. Minha avó ficou aqui só com um tio e uma tia mesmo, o resto da família nasceu aqui no Brasil, já numa dessas fazendas para as quais eles foram, ficaram mais de uma fazenda. Ficavam em uma, trabalhavam um tempo, iam para outra, às vezes formalmente, às vezes menos formalmente, às vezes meio fugido. A história da presença dos italianos em São Paulo é muito rica. São Paulo chegou a ter aproximadamente 200
periódicos, 200 jornais, entre eles um jornal cotidiano chamado Il Fanfula, que antes mesmo do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, teve rotativas na sua impressão. Quer dizer, era um jornal mais moderno, mais ágil, mais vendido do que o jornal Estado de São Paulo, um jornal italiano, produzido e impresso em italiano. Uma boa parte desses imigrantes que vieram para cá diziam que eram agricultores, mas não eram. Muita gente fala assim, meu avô veio para o Brasil porque veio fazer América. Veio, fez, mas veio porque também estava passando fome, né? Então, no caso da minha avó, também tinha muitas histórias da fome que ela passou na Itália e dessa escassez que tinha e das condições do dia a dia, do inverno e o quanto eles eram gratos para o Brasil não ter esse inverno. O imigrante italiano do Rio Grande do Sul é diferente do de São Paulo? O Rio Grande do Sul não era um estado em processo de industrialização, como era o caso de São Paulo. Boa parte dos bairros elegantes de São Paulo foram construídos por mão de obra estrangeira, e sobretudo, então, mão de obra italiana. Diferentemente disso, foi a imigração para o Rio Grande do Sul, que ocupou áreas que eram, então, pouco povoadas, que eram áreas destinadas propriamente a uma exploração agrícola. Por que a contribuição italiana para o Brasil ela é tão grande? Também tem a ver com essa possibilidade de ascensão desses italianos. Não é só, claro, pela capacidade de trabalho, pelo conhecimento que eles traziam, mas também por uma situação e um cenário político muito particular que fez com que essa classe média baixa, que estava ali trabalhando nas fazendas, acumulando seu dinheiro, pudesse comprar essas fazendas, dividir e aí virar pequenos proprietários, maiores proprietários, até industriais. O italiano sofreu bastante preconceito, sobretudo se ele não fosse da elite. Os Matarazos, os Martinelli, os Crespi, eles se integraram à elite paulista e se transformaram eles mesmos nos grandes senhores da cultura brasileira. Tanto assim que foi um ítalo brasileiro, Titilo Matarazzo, que foi responsável pela criação talvez da instituição, uma das instituições culturais brasileiras mais importantes, que foi a Bienal. O quarto em que o italiano teria a primeira noite em terra firme era um galpão único, separado apenas por sexo. Não era um dos mais confortáveis, mas para quem passou mais de um mês num navio de terceira classe, a hospedaria parecia um porto seguro. Minha avó até brincava, eu tive a sorte de conviver com ela até os 8 anos, ela morreu bem velhinha, com 90 e tantos anos, falava comigo só entre o italiano e o dialeto, e ela me contava que a experiência dela aqui na hospedaria não foi assim tão romântica, né? Muita gente fala, com um ambiente legal, as camas todas limpinhas, mas ela primeiro ficou incomodada de estar separada do meu avô. Aqui na hospedaria, mulheres ficavam de um lado, né? Então tinha um grande dormitório para mulheres e crianças e do outro lado ficavam os homens. E também quando ela veio na viagem, eles tinham vindo de primeira classe e aí meu avô na metade da viagem descobriu que o Brasil estava pagando para esses imigrantes virem desde que viesse de terceira classe, reembolsava. E meu avô, para fazer um dinheiro, vendeu as passagens e foi todo mundo para a terceira classe. Ela dizia que o casamento ali já tinha dado, enfim, uma estremecida. Ninguém migra só por aventura, é muito raro. Em geral as pessoas migram porque elas querem um emprego melhor, querem uma vida melhor, uma vida mais sossegada. Então as malas, elas são um grande símbolo da imigração porque elas trazem isso também. A esperança, o medo, toda a sua cultura e essa vontade de contribuir para o lugar de destino, para o lugar onde você está indo. A ideia desse ambiente é mesmo recompor esse contato com várias culturas, ou seja, em torno de uma dessas mesas podia ter um italiano, como podia ter um japonês, como podia ter alguém, um lituano, enfim, todo mundo falando em várias línguas, comendo comida brasileira, um pouco uma Babel, né? Imigrantes que vieram ao longo, enfim, da vida da hospedaria, desde 1886 até 1978, vieram mais de 70 lugares diferentes do mundo, de vários lugares do Brasil, e aqui encontravam com essa
tinham esse primeiro contato com a comida brasileira, arroz, feijão preto, carne de porco, melancia, muita banana. E agora a gente tem essa responsabilidade de contar para os filhos e netos e bisnetos desses mais de 2,5 milhões de pessoas que passaram aqui a importância da preservação desse lugar. O que ficou desse, se é que a gente poderia chamar de um espírito italiano em você? Olha, ficou muita coisa. A primeira coisa, eu estou tentando segurar a mão, né? Que a gente fala muito com a mão. Essa é uma carta de uma senhora que vem para cá com os filhos, que escreve para o marido que está na Itália, falando, enfim, que as pessoas já estão achando estranho que ele não esteja aqui, que ela está com medo da filha dele esquecê-lo. Quase uma coisa de voyeur, né? Então a ideia da gaveta, de abrir e fechar a gaveta, tem isso de você espiar um pouco dessas vidas. Né? Uma boa parte desse arquivo, que tem o registro da presença desses imigrantes, está digitalizado e disponível para download gratuito no site do Museu da Imigração. Então uma pessoa que de repente fala, eu acho que meu avô veio em 1930 e ficou na hospedaria. Como é que eu sei? Você pode entrar no site do museu, que é www.museudaimigração.org.br. Aí você pode digitar o sobrenome, de repente falar o sobrenome tem 2 T's, não apareceu, tenta com um T só. Eu sei qual é a data, eu sei o vapor, eu sei, enfim, o dia exato. E aí, ali no banco de dados tem a possibilidade de procurar mais sobre a família. Aí as pessoas podem ou ligar para cá ou mandar um e-mail também, que a gente pode indicar e dar as orientações, enfim, sobre essa pesquisa de quem ficou aqui na hospedaria. No ano de 1951, Lina Bobardi deixa de ser uma imigrante italiana e se naturaliza brasileira. E foi nesse mesmo ano que foi concluído o primeiro projeto arquitetônico dela, a Casa de Vidro, considerada um ícone da arquitetura modernista do Brasil. Lina e Pietro formavam um casal de italianos que vieram para cá em 46, primeiro para o Rio de Janeiro, depois 47 para São Paulo, de uma certa maneira fugindo da situação econômica, política da Itália do pós-guerra, de incertezas, e atraídos para um país em franco desenvolvimento. O Brasil tinha sido propagandeado mundo afora durante a guerra e no pós-guerra como um país moderno, um país novo, um país em desenvolvimento. O que atraía esse tipo de pessoas que tinham uma bagagem cultural, intelectual, técnica bastante elevada, a vir para cá. Pietro era um militante da arte e da arquitetura moderna desde o final dos anos 20, um amigo do Le Corbusier, tinha levado o Corbusier para a Itália, tinha revistas, participava de exposições, debates, discussões defendendo a arquitetura moderna. O interesse da Lina por essa produção, né, dos objetos cotidianos ou de esculturas como esvotos, carrancas, né, que faz parte da coleção deles, objetos desse tipo, é um interesse por um saber popular, por uma cultura que poderia trazer um subsídio para uma transformação da cultura moderna, do design moderno. Pensar essa sala transparente, ela sendo a primeira obra dela, né, ela é, por um lado, esse patamar técnico de observação para a paisagem, estava no meio da paisagem, mas, por outro lado, o arranjo dos móveis e das obras de arte é um arranjo que ensaia uma museografia. É uma museografia que junta coisas de tempos diferentes, de estilos diferentes. Então você tem móveis antigos, do lado de móveis modernos que ela concebeu, que ela desenhou. Vamos pensar o seguinte, olha, os brasileiros, desde a colônia, né, que tiveram que ocupar aqui, tinham que botar o mato longe, né, se defender do mato, porque o mato era o lugar de onde vinham os índios, onde tinham os animais, tinham que fazer primeiro derrubar a mata em volta para ter uma proteção em relação a essa mata. Para um europeu que chega aqui na década de 40, né, isso é fabuloso.
né? Viver no meio desse mato, porque não tem mais índio, não tem mais cobra, tem pouco, tinha um pouco, mas enfim, mas não tem essa ameaça. A natureza é algo já atraente, não é algo assustador. Então a Lina faz parte dessa geração que se fascina com viver no meio dessa vegetação. Até onde o imigrante italiano podia chegar? Para muitos, a resposta veio de uma forma simbólica: o topo, com a construção do maior edifício de São Paulo na época. Nós estamos no primeiro andar da torre do edifício Itália, que fica nesse andar aqui. Porém, aqui embaixo tem o segundo andar do Círculo Italiano, o primeiro andar do Círculo Italiano, as sobrelojas e as lojas. E nós já estamos falando em 46 andares, se for contar com a sobreloja, sem contar o subsolo também, e daí iríamos para 47. É isso. Vamos descer lá? Vamos. Aqui é o restaurante do Círculo Italiano. Aqui é que se reúne. Aí sim a italianada gosta, porque vem aí, vem o macarrão, vem a massa, e eles comem muito bem, né? É um restaurante bastante interessante. Vamos conhecer um pouquinho aqui. E a gente pode entrar? Pode sim, vem comigo. A visão que os imigrantes italianos tinham de São Paulo passou a ser também uma das vistas mais bonitas da cidade, mesmo num dia de chuva. Um cartão postal em que a comunidade italiana mandava boas notícias dos que ficaram por aqui. O objetivo era provar para o mundo o sucesso que eles, imigrantes italianos, tiveram na cidade de São Paulo. Mas os italianos tiveram uma importância vital para o início da construção de São Paulo. Até o jeito de falar do paulistano tem um quê, um pequeno sotaque do italiano, um jeito cantado de falar, né? Tem bastante italiano na Moca que se conversa entre eles. Ora meu. Buongiorno. Moca meu. Oi, bello. Responde em italiano buonasera. Bello. Fala assim, ô paisano, ô Patrício. E assim por diante. Tem um relato num livro do João Spadari Adami, que é um historiador da cidade, em que vem um cônsul visitar a cidade, um cônsul italiano, e alguém pergunta para uma imigrante que está passando na rua e diz para ela, hoje vem uma autoridade do teu país visitar, que bom. E ela diz, não, o meu país é o Brasil, é o país que me acolheu. Quando eu comia pinhão ou quando eu não tinha nada para comer, não veio ninguém da Itália para cá. Agora que eu tenho porco, que eu tenho galinha, que eu tenho uma casa, eles vêm? Não. Ela disse, o país que me acolheu é o país ao qual eu pertenço. Eu sou brasileira. Esse é o sobrenome da minha família, o Zorzi. Então aqui tem um pouco, coincidência. Dos 12 mil, tem aqui. E você se considera mais brasileiro ou mais italiano? Eu gosto mais de italiano para nós. Não, eu sou brasileiro. Eu tenho sangue italiano, mas eu sou brasileiro. A senhora nasceu na Itália, mas mora no Brasil. A senhora se considera mais italiana ou mais brasileira? Eu gosto mais aqui no Brasil. Eu de cidade não gosto, eu gosto da colônia. Eu já assimilei, né? Eu acho que eu me considero brasileiro. A minha mulher é de lá da fronteira oeste, não sabe falar italiano. Eu gosto de fazer a polenta, de convidar a minha família, de comer junto, fazer umas cantadas, às vezes umas brincadeiras também.
pessoas que saíram da sua pátria, vieram num mundo diferente, no meio do mato, não vieram em cidades, tiveram que criar a cidade. Então, isso foi uma epopeia, eu sempre digo isso aí. Aqui que eu moro, aqui que eu vivo, aqui que eu... Né? E, em primeiro lugar, o meu Brasil. Depois, em segundo, a Itália. Não vou misturar as coisas.